E agora vamos para o quarto dos 5 erros que a gente vai abordar. Quarto ponto: igreja só pode evangelizar e não pode falar sobre sociedade ou tema político. E aí, Iago, como é que é essa história? É importante que a gente considere o seguinte: a igreja, ela tem uma missão dada por Deus. Tem um livro muito legal do Greg Gilbert chamado Qual a Missão da Igreja, em que ele vai argumentar que a nossa missão acima de qualquer coisa é pregar o evangelho. Ponto, não é? É trazer as pessoas ao reino de Deus. Ponto. Essa é a missão da igreja. Agora, a igreja é composta por quem? Né? Por cidadãos que, se estão debaixo de uma democracia ocidental, possuem participação pública. E nesta participação pública, nós votamos e agimos em sociedade a partir dos nossos valores também. E nisso a igreja acaba tendo um papel civil. Como parte da sociedade, a igreja ajuda a construir realidades, ao construir, né, a realidade do seu bairro, da sua comunidade, ajudando as pessoas a viverem, né, uma vida diferente. Quando a igreja começa um trabalho social, começa um trabalho com os pobres, com as mulheres, com as crianças, a igreja está fazendo um trabalho que, em certo sentido, é considerado político. Né? Nossa igreja junta umas 70 crianças, 50 crianças às vezes, 100 crianças às vezes, aos sábados à tarde, onde a gente dá comida, onde a gente faz jogos, a gente canta músicas, prega a palavra. As crianças estariam na rua, lá na periferia, e agora estão lá na igreja, né, no ambiente mais seguro, sem estar expostos à droga, ou o que é que seja. Isso é um trabalho que, em certo sentido, seria considerado político, né, um serviço para a sociedade, para a polis, em certo sentido. A questão é, a, a igreja deveria se furtar desse trabalho porque a função dela não é política? Claro que não. Nós trabalhamos para a polis também. A gente deveria estar só evangelizando e não fazendo nenhum bem social? Claro que não. Por quê? Porque existe um mandamento de evangelizar, mas o mandamento do amor também se expressa em fazer o bem. E fazer o Uhum, bem inclui o evangelismo acima de qualquer coisa, uhum. obviamente, mas fazer o bem também significa administrar a vida social para o serviço. Por isso que às vezes eu Uhum. fico muito preocupado quando a linguagem bíblica de governo e de domínio acaba mal interpretada e a gente lê domínio em Gênesis como a ideia de controle opressivo, né? Quando eu acredito que a função da igreja de domínio social não é a função de controle opressivo, mas é uma função de serviço. Nós estamos servindo a sociedade. Por que, é que eu Uhum. quero estar na sociedade? Por que, é que eu quero ter alguma influência política? Porque eu quero fazer o bem. Porque eu quero Uhum. servir as pessoas, eu quero amar as pessoas. Quando a gente fala sobre o bom samaritano, e o bom samaritano anda em uma rua cheia de violência, ali na via sangrenta, né? Era o termo daquela via, naquela estrada entre, acho que era entre Jerusalém e Nazaré, de alguma forma, não lembro exatamente qual era a estrada, mas era uma via conhecida como via sangrenta. E na via sangrenta havia muito crime. E aí o bom samaritano ajuda aquela pessoa que está ferida. Ora, se todas as vias da minha cidade são sangrentas, se tem gente caída em volta o tempo inteiro, talvez o meu trabalho de ser um bom samaritano inclua tentar criar uma política pública que melhore a segurança Uhum. daquela região. Não é? Uhum. Isso é um jeito de amar também. Então, o papel da Uhum. igreja de amar, aí o papel da igreja de servir, pode incluir uma participação política, não com o objetivo de controle de domínio social, mas com o objetivo de fazer o bem para quem está à nossa volta também. E isso faz parte, Uhum. claro, do modo como a igreja ama a sociedade e serve a sociedade. É assim. A pastora Sally Margot falou que, ó, servir no coletivo. Realmente, a política é um instrumento de fazer o bem em larga escala. É um instrumento de fazer o bem e mais. Se a gente tem o papel de ser sal da terra, de ser luz do mundo, e se na política você vai discutir temas como aborto, descriminalização de drogas, jogatina, como abertura ou não para debater temas a partir da nossa fé, espaço público, ter liberdade religiosa no espaço público, liberdade de expressão, a própria proteção da vida, a promoção do bem, todos esses são temas que envolvem dimensões cristãs de amor e de serviço ao próximo e que tem que estar no nosso radar como cristãos. Pode não ser o radar prioritário, não é no caso da igreja, mas é algo que faz parte da nossa missão como cristãos e como igreja a gente precisa falar disso, a gente precisa atuar, a gente precisa conscientizar as pessoas que estão no banco da igreja para entenderem os temas sociais e políticos à luz da Bíblia, pelas Isso mesmo. lentes do Evangelho.